Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quarta-feira, dia 24 de fevereiro de 2021, o dia que com certeza o Senhor já concretizou, já tornou realidade sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, e é por isso que nós estamos alegres, felizes, gratos ao Senhor, porque a Ele é dada toda a honra, toda a glória, todo domínio e toda a majestade. Que o Senhor te abençoe, que você tenha aí uma quarta-feira maravilhosa, especial, porque se o Senhor preparou esse dia, é sinal que existe possibilidade. Tem jeito. Então vamos viver e vamos viver exatamente aquilo que o Senhor tem por sobre a nossa vida, porque o dia que o Senhor fez é o melhor dia, é o dia que diz a Bíblia, né, que ele vê que é bom, perfeito e agradável, porque a vontade dele se manifestará sobre a nossa vida e através da nossa vida, em nome de Jesus. Bom dia a todos, bom dia Magda, Sueli, Felintro, bom dia Josué, Joel, familiares, também bom dia Kátia, Raquel, Deus abençoe a todos vocês, também Elô, Wesley, familiares, o Senhor te abençoe também, Bispo Antônio, sua família, sua casa, Suzy, Priscila, todos os queridos, também Márcia, Fábio, seu Augusto, Dona Efigênia, Luiz Henrique, familiares, netos, filhos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, o Senhor esteja sobre a tua vida, também Valtir, familiares, Deus abençoe, Rosa Araújo, o Senhor esteja sobre a tua vida, Eva, Carlos, filhas, genros, netinho, o Senhor esteja sobre a tua vida também, sobre familiares, Cida, familiares, filhos e nora, o Senhor esteja sobre a tua vida, João, Roseli, Ângela, presença, o poder, o mover do Senhor, minhas tias, Rosália e minha tia também, Alzira, familiares, os meus tios, primos, netos, filhos, genros, noras, a glória, a presença, o mover de Deus, meus pais, também o seu João, Dona Dária, desculpe, seu João, Dona Dária, também seu Toninho, Dona Nadir, o Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Estamos lendo e orando a palavra do Senhor todos os dias, sempre uma pequena porção da palavra, e depois nós comentamos alguma coisa, depois nós oramos, né? E hoje vamos continuar Mateus capítulo 13, falando sobre a parábola do joio e do trigo. Eu vou ler e já vou parando, né? Porque a gente já está falando há alguns dias, então a gente vai parando e eu vou conversando agora, pensando mais dentro do próprio versículo, dentro da própria parábola em si. Diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Então, a exemplo da semeadura, da parábola do semeador, o Senhor está olhando, né, e fazendo a comparação, né, parabólica entre um cotidiano, principalmente da sua época, da sua região, e fazendo a comparação sobre o coração que está recebendo a palavra, né? Então é como se o coração fosse o campo, a terra, né? E assim o Senhor está pontuando e começa a falar em parábolas a partir de Mateus 13, por quê? Porque já havia passado pelo menos um ano, né? Pelo menos um ano, e agora o Senhor está mudando de dimensão, né? Vamos dizer assim, de objetivo de público, né? O ouvido que está querendo ouvir, não Jesus em primeiro momento que está querendo falar, mas é o ouvido que quer ouvir. Ouvir o quê? A palavra do Senhor, ouvir o Senhor Jesus e os seus preceitos e o que significa o seu reino. Não está pura e simplesmente preocupado com a questão circunstancial, o que a pessoa está vivendo naquele momento, mas sabe que o Senhor Jesus tem uma proposta de vida que está muito acima de tudo isso. Então, versículo 24 diz assim: outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Primeiro, a semente ela é boa. O Senhor não está falando da semente, mas o Senhor está falando da recepção daquela semente. Então a semente é boa.
tá? Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Enquanto os homens dormiam. Então isso passa por uma questão de, vamos dizer assim, de vigilância, né? Então é exatamente a postura da igreja, e é isso que eu sempre falo para você, e não igreja no sentido de uma placa de igreja, se é A, se é B, se é menos tradicional, se é mais histórica, se é menos pentecostal ou mais neopentecostal, não é essa a questão aqui. A questão é de uma, vamos dizer assim, de uma atitude de igreja, de uma postura de povo de Deus. Qual é? De estar vigilante sempre. Por quê? Porque o inimigo, ele não tira férias, ele não tem final de ano, ele não tem, como é que fala? Domingo, feriado, não. Ele sempre está trabalhando. E a igreja, o servo de Deus, o povo de Deus, nem sempre está nessa mesma vigilância, nessa mesma postura, né, de estar atento àquilo que está acontecendo ao redor. Então, quando a igreja, aqui eu estou falando do povo de Deus, quando o povo de Deus não está totalmente vigilante, o que acontece? Vem o inimigo, né, e acha um campo, um ambiente mais tranquilo, mais relaxado, e com certeza ele vai provocar alguma coisa. E é o que está acontecendo aqui. Diz aqui: mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Joio, naquela região, e outras regiões também, joio não é só uma qualidade daquela região. O que é o joio? Joio é uma erva daninha, né? Muito parecida com trigo, principalmente quando está em crescimento, mas é muito parecido. Só que quando você aperta, entre aspas, aquele caule, o fruto, né? Você percebe que ele é vazio. Por quê? Porque é uma erva daninha. Então, aquilo que o trigo produz, né? E aqui o Senhor Jesus está falando de uma das principais agriculturas de todos os tempos, né? A economia internacional chama isso de commodity, né? Por quê? Porque é um produto necessário, porque o trigo, com certeza, todo mundo sabe, é o principal componente que faz o pão, é o trigo, né? Então, o trigo tem essa, vamos dizer assim, essa condição, esse perfil, né? E a palavra do Senhor aqui mostra de que havia um plantador, havia um dono daquela plantação, daquela agricultura, haviam homens trabalhadores ali, e estava tudo bem, desde que não houvesse, vamos dizer assim, o piscar dos olhos. E aconteceu o piscar dos olhos. Do dono da terra, não. Dos homens trabalhadores, daqueles que estavam ali ao redor. Vamos lá, diz assim: então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Então, olha, lembre que começa com o dono da terra plantando o trigo. O dono da terra está plantando o trigo, não são os homens, é o dono da terra. Mas na hora de arrancar, todos querem arrancar, porque é exatamente o que acontece conosco no dia a dia, né? Hoje em dia tem um termo que se chama cancelamento, né? A internet, as redes sociais, né, falam muito sobre o cancelamento. Fulano foi cancelado, né? Ele tinha tantos milhões de seguidores e de repente ele foi cancelado, ele perdeu grande parte desses seguidores porque cancelaram por uma coisa que ele tenha feito ou uma coisa que ele tenha falado. Por quê? Porque era naquele tempo e até os dias de hoje. Quer dizer, na hora de trabalhar, de se
propor a fazer alguma coisa tal, geralmente a pessoa trabalha sozinha, mas na hora de cancelar, na hora de falar alguma coisa, de fazer, de arrancar aquele trigo, ou seja, de desprezar tudo que, entre aspas, a pessoa tenha feito até ali, todo mundo vem, né? E todo mundo cancela, todo mundo tem uma opinião e arrebenta com a pessoa. Então, nos dias de hoje? Mas era naquela época também. Você percebe que quem se preocupou em plantar o trigo não foram os homens, não foram as pessoas que estavam com aquele dono, aquele proprietário, mas foi o próprio proprietário. A Bíblia diz que foi ele quem plantou. Mas na hora de arrancar, vamos lá e vamos arrancar tudo. Aí o Senhor falou, não, espera, calma. Diz assim, ele porém lhes respondeu, não, replicou ele, para que, ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Ou seja, ainda que se tenha o discernimento, eu falei isso ontem, né? Julgamento é diferente de discernimento. Porque quando eu tenho discernimento sobre pessoas, não é para eu julgar no sentido de condenar ou absolver, mas é discernimento no sentido de qual é o critério de amizade, qual é o nível de amizade que eu vou ter com cada um. Lembra do tempo de Sansão? Quando a palavra do Senhor fala que até Sansão, até o momento, Dalila tentou por diversas vezes saber qual era o segredo da força de Sansão. E Sansão, como nazireu, consagrado desde o ventre da mãe, né? Um nazireu, como nazireu, ele tinha uma característica, né? Que era o cabelo, era a barba, enfim, era a maneira de se vestir, para que todos reconhecessem ali um nazireu, alguém que estava consagrado plenamente ao Senhor, como Sansão, Jesus, João Batista, Samuel e tantos outros na palavra de Deus. Então, você percebe o quê? Que quando Dalila fica insistindo muito, a Bíblia fala que Sansão abriu-lhe o coração, né? Ou Sansão expôs toda a sua vida. E aí está o erro, e aí começa, né, a sua derrocada. Por quê? Porque ele abriu o coração para uma pessoa que não deveria ter os segredos de Sansão. E quando eu tenho discernimento, é exatamente para eu discernir até onde, qual o critério, qual o nível da minha amizade. Alguns, infelizmente, é só cumprimentar, falar se está tudo bem, se está tudo bem em casa, família e tal, e pronto. Agora, ter amizade mesmo, amigo, eu diria que é um produto raro, né? Era naquela época e é até os dias de hoje. Então, mas isso não significa, não tem nada a ver uma coisa com outra, que porque eu tenho discernimento do nível de amizade que eu tenho com cada pessoa, porque a Bíblia fala que nós devemos, né, discernir os espíritos, ou seja, discernir os espíritos no sentido espiritual, né, no sentido completamente espiritual, mas discernir o espírito porque também a Bíblia fala que eu devo discernir, né, os sentimentos. Então eu, como servo de Deus, nunca vou fazer discriminação em relação a ninguém. E também não vou ficar julgando A ou B. Mas, para a minha segurança, e principalmente para aquilo que eu represento, eu preciso discernir os espíritos. Aliás, a palavra fala que eu devo buscar os melhores dons. E um dos melhores dons que a Bíblia pontua é exatamente o dom do discernimento de espíritos.
Volto a repetir, não apenas no sentido espiritual, né, de batalha espiritual, de ver, entender o que está acontecendo ao meu redor, mas no sentido de discernir também o sentimento daquele que está comigo. Por quê? Porque quando eu tenho esse discernimento e essa maturidade, isso no campo da terapia, no campo da psicologia chama inteligência emocional, né? Por quê? Por que inteligência emocional? Porque eu não vou me abalar com aqueles que estão ao meu redor porque eu tenho discernimento. A Bíblia fala que Jesus tinha discernimento. Aliás, tinha muito discernimento. Porque a Bíblia fala que Jesus conhecia o coração do homem. Então, quando Pilatos o convoca, Herodes o convoca, os fariseus fizeram toda aquela situação de discussão, de tentar pressionar Jesus, colocá-lo na parede, Jesus conhecia os corações. Por quê? Porque é uma obra do Espírito Santo, né, que está disponível a nós se nós desejarmos. Mas isso não significa, presta atenção, que eu deverei julgar no sentido de falar fulano vai para o céu, fulano vai para o inferno. Isso não cabe a mim. O que cabe é apenas no sentido de como eu vou me relacionar com cada um, conhecendo o coração, para que eu não exponha o meu coração, como Sansão fez para Dalila, né? Para que eu não exponha o meu coração e aquilo se volte contra mim. Entendeu? Então, olha só que parábola maravilhosa, porque você tem muitas coisas a aprender com essa parábola. Muitas coisas. Fora o sentido original, que é o julgamento final, que pertence ao Senhor. Fora isso, porque a parábola do joio é uma palavra escatológica, falando, né, do julgamento final. Vamos lá. Diz assim: ele, porém, lhes respondeu: o inimigo fez isso, mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Por quê? Joio significa aquele que será sentenciado à morte eterna. Trigo é aquele que será, vamos dizer, sentenciado à vida eterna. Mas isso não significa, não tem nada a ver com pecado, né? Eu sempre falo isso, não tem nada a ver com o pecado imperdoável, né? Que é o pecado em relação à blasfêmia contra o Espírito Santo. Não, não é isso aqui. Então, em algum momento na minha vida eu fui joio? Com certeza eu fui. Por quê? Porque eu fui joio? Porque eu não reconheci, porque eu não entendi, porque eu não me converti, porque eu não percebi o que Deus tinha para mim. Então eu fui joio. Então eu falei para você, né? Paulo identifica as pessoas como sendo naturais, carnais e espirituais. O natural é aquele que ainda não conheceu ao Senhor. O carnal é aquele que, em alguma medida, conhece ao Senhor, mas que vive ou como natural, ou aquele carnal acha que vive como espiritual, mas ainda ele está carnal. Então precisa de um processo. É exatamente esse momento que esses homens perguntam para o seu Senhor: quer que arranquemos tudo? E o Senhor responde: não, vocês não vão ter discernimento. Então não arranque, não queiram arrancar o trigo, né? Fazendo diferenciação entre trigo e joio, porque vocês vão se confundir. Vocês não têm esse domínio, essa expertise. Vocês não têm esse controle de qualidade para saber quem é quem. É melhor deixar que cresçam todos juntos. Por quê? Porque esse carnal, em algum momento, e nós vamos trabalhar para isso, e a igreja trabalha para isso, o povo de Deus trabalha para isso, e principalmente o Espírito Santo, para que ele se decida.
em ser espiritual, ou seja, aquele que está totalmente constituído da conversão e da salvação em Jesus Cristo. Então é um processo. A vida com Deus é sempre um processo. Então não tem como carimbar. E é isso que eu estou querendo dizer para você. Não se carimba. Volto a repetir, não obstante eu ter discernimento, esse discernimento não me dá a liberdade de julgar apenas e tão somente para saber como lidar. É como nós, como pais, em relação aos nossos filhos. Existem situações que nós compartilhamos com os filhos, ensinamos e até nos utilizamos dessas circunstâncias para ensinar os nossos filhos. Isso é uma coisa. Agora daí, achar que os nossos filhos estão plenamente maduros em alguns assuntos da vida, ainda não. Estarão um dia? Com certeza. Em algum momento da vida estarão até compartilhando conosco como pais? Com certeza. Como eu sempre falo, né? Eu vou passar de pai para conselheiro, como eu falo para as minhas filhas. Então, com certeza. Mas isso é um processo. Nós só temos que ter discernimento para não esperarmos algo que aquela pessoa não tem. E pior, para não julgar ou definir aquela pessoa conforme os meus parâmetros, conforme as minhas verdades, porque também isso é um erro. Conforme, vamos dizer, os meus conceitos, conforme a minha cosmovisão. Isso também é errado. As minhas regras, a maneira com que eu enxergo o mundo, não é instrumento de aferição em relação ao outro, que é o que nós mais fazemos e que é onde nós mais erramos. Por quê? Porque a aferição, ela não pode ser humana, porque é pecado. O que pode haver é, sim, uma aferição mediante a palavra do Senhor, tão somente para discernimento. Só para isso. Não vou passar disso. Então, quando você está na tua igreja, no teu ministério, existem pessoas que você terá ali para trabalhar com você e para estarem ajudando na igreja e sendo uma grande bênção em todos os níveis. Vai ter gente que vai trabalhar na assistência social, na entrega de sopão, na entrega de cesta básica, que vai fazer uma visita, né? Uma visita de cortesia, uma visita com um outro oficial um pouco mais experiente, né? No serviço do diaconato, né? Como se chama na maioria das igrejas. Então ele vai o quê? Vai servir aquela pessoa e tudo, vai orar por ela e pronto. Agora, daí essa pessoa ser por exemplo, um professor, né, de uma escola bíblica para crianças, aí já vai, né? Então, para cada situação existe um critério. É necessário que haja? É. Mas daí eu julgar a pessoa se ela é menos ou é mais é uma outra história. Agora, o discernimento eu tenho que ter. Porque isso é saudável. Isso faz parte. Eu dei o exemplo da igreja, mas isso faz parte da vida. Até porque aqui está falando sobre mundo, não está falando sobre igreja. Eu apenas estou falando que eu preciso ter discernimento em relação a todas as coisas. Porque isso é bom. Isso é uma expressão de maturidade. E isso também me protege. E protege a própria obra, o próprio mover, a própria dinâmica do Senhor sobre aquela família, ou sobre aquela sociedade, ou sobre aquela comunidade, ou sobre aquela igreja, enfim. Mas isso é maravilhoso e isso, sim, com certeza é saudável. Desde que eu saiba, né, e conheça a palavra de Deus em relação a todas as coisas. Então diz aqui, direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes, para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Aí no versículo 36 do capítulo 13 de Mateus,
começa a explicar a parábola do joio. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo, tá vendo aqui? O Senhor está falando num sentido mais genérico, não é? Eu sei que tem gente que prega a parábola do joio e do trigo em relação à igreja. Pode ser, porque a igreja está no mundo, né? Mas não é propriamente dito o foco. O foco é o mundo, né? É a sociedade no geral, é a convivência com o gênero humano, tá? Diz assim: e a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Então eu já disse para você, né? Se o Senhor, por ser mestre, rabino, tem os seus discípulos, ou seja, os seus filhos, no sentido espiritual, o maligno também vai ter os seus filhos, vai ter os seus arrebanhados, né? O inimigo que semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é lógico, né? A linha de raciocínio aqui do Senhor Jesus nesse ensino é o julgamento final. É, como diz Isaías, o dia da vingança do Senhor. Mas do outro lado, o que o Senhor mostra é que haverá toda, vamos dizer assim, toda uma paciência no mundo espiritual para que esse joio não fique joio para o resto da vida, mas que em algum momento esse joio tenha o espaço, tenha a oportunidade de se tornar trigo. Haverão também os joios que não se tornarão trigos, mas que está existindo espaço aqui, está, no desenvolvimento, no trabalho, no movimento espiritual do próprio Espírito Santo, para convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então nós, na nossa pequena maneira de ser, não temos condição alguma, até porque esse tipo de aferição ou de julgamento final pertence ao Senhor Jesus. Em nenhum momento o Senhor permite que os anjos façam algo que não seja tão somente obedecerem à sua ordem. E quando, agora falando de maneira espiritual, dentro do cerne dessa parábola, quando os anjos se propõem até a retirar antes, o Senhor fala: não, porque vocês vão confundir. Essa aferição é minha. Esse juízo de valor, esse controle de qualidade pertence a mim e não a ninguém mais do que eu. Então nós, como servos do Senhor, não podemos nem ir além e nem ficar aquém. Ficar aquém no sentido de não discernir que existem pessoas e pessoas e que eu preciso tratá-las todas iguais. Só que é aquilo que o Senhor fala no Salmo 25, que o Senhor abre dos seus segredos para aqueles que o amam e conservam a sua aliança. Quer dizer, o Senhor ama a todos, mas os seus segredos só serão revelados para aqueles que o amam e conservam a sua aliança. Significa que Deus não ame a todos? Não. Mas existe o quê? Existe o nível, o critério, o discernimento, vamos chamar assim, de amizade, que é o que Jesus faz todo o tempo, não é assim? O Senhor Jesus faz acepção de pessoas em nenhum momento. Mas ele não tinha, nos 12 discípulos, aqueles que eram mais chegados? Tinha.
Quem era? Eram 12 discípulos, mas os mais chegados eram André e seu irmão Pedro, João e seu irmão Tiago, que coincidentemente, que não é coincidência, existe toda uma explicação, que não dá tempo, mas existe toda uma explicação, por quê? Porque eles eram sócios, conviviam juntos, seus pais já eram donos de uma empresa de pesca, né? Viviam ali na região da Galileia, e André e Pedro e João e Tiago eram primos, e tinham toda uma convivência muito familiar, muito, vamos dizer, gostosa, né? E quando Jesus se aproxima deles, Jesus, vamos dizer assim, ele faz uma amizade muito mais próxima com esses, sendo que mais próximo ainda era Pedro, João e Tiago. Mais próximo ainda era João. Por que era João? Porque você percebe que no decorrer de todo o ministério de Jesus, João sempre estava mais próximo. Tanto é que eu sempre falo, né? Isso é uma verdade espiritual que eu aprendo na amizade de Jesus e João, que não tem nem vida nem morte. Por quê? João era tão amigo de Jesus e Jesus era tão amigo de João, né? Você percebe essa comunhão? Que para quem Jesus se revela na sua condição de glória, na sua, como diz Paulo, na sua condição incorruptível, na plenitude, e João o enxerga. Então, e outra, ainda em vida, na condição humana, a quem Jesus confia a sua mãe. Então você percebe uma amizade, um discernimento, e aí Jesus se revela lá no Apocalipse, né? Lá na ilha de Patmos, no dia do Senhor, quando João estava assim, celebrando o dia do Senhor, possivelmente era um domingo, né? E a Bíblia fala no dia do Senhor, por isso que a gente entende como sendo domingo, porque é o domingo, ele se referia ao dia do Senhor como sendo, e daí a igreja dos nossos dias a entenderem na tradição, né, que o domingo é o dia do Senhor, porque é o dia da ressurreição de Jesus, né? E trazem, e procuram explicar isso, eu não vou entrar em detalhes agora, mas João, ele tem toda a revelação do Senhor Jesus, já na sua condição eterna, como o vitorioso, o vencedor, o conquistador eterno, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então essa amizade começa quando? Lá no tempo ainda, quando João era tão somente o filho de um pescador que também tinha a arte da pesca, né? E Jesus começa a sua amizade ali. Então você tem isso. Agora, havia uma preferência, um tratamento diferente? Não. Só que havia o quê? Havia uma afinidade. Por que a afinidade estava por uma questão pessoal? Não. Porque havia todo um contexto de desejo de aprender de Deus, um contexto de estar numa condição em absorver, assimilar tudo que vinha da parte do Senhor através de Jesus Cristo. E João, o apóstolo, ele detém tanto essa amizade fica tão importante para ele, que eu sempre falo, né? É a amizade que transpõe a vida e a morte, né? Por quê? Porque Jesus, após ter sido ressurreto, como diz a palavra, pelo Espírito Santo ao terceiro dia, ele volta conversando com seu amigo, que é João, o apóstolo João, que expressa e revela todo o livro do Apocalipse, tudo que a gente aprende ali, a profundidade daquela palavra. Então,
joio e trigo nos ensinam muito. Nos ensinam a respeito do final, do julgamento final, mas também me ensina sobre discernimento. E que não cabe a mim julgar se fulano ou beltrano é mais do inferno ou é mais do céu. Não tenho essa capacidade. Essa régua não pertence a mim. Mas do outro lado, eu também preciso desenvolver o discernimento para entender as amizades. Os relacionamentos interpessoais têm critérios para que eu, como servo de Deus, não fique desapontado com ninguém e nem comigo próprio, né? Porque eu também estou dentro dessa aferição. Mas que eu aprenda a conviver com as pessoas sabendo que todos nós erramos, pecamos, transgredimos, porque queremos? Não, nem sempre. Às vezes é um erro de percurso. Mas, do outro lado, também é necessário agir dessa maneira para que eu nunca fique esperando ou nunca deposite algo, né? Uma expectativa numa situação que não deveria acontecer. Sansão depositou uma expectativa em Dalila que se arruinou completamente. E se não fosse pela misericórdia de Deus, ele não teria se levantado, né? Claro que a Bíblia mostra que Sansão se arrependeu e ele foi o homem que, pessoalmente falando, destruiu. Foi o homem que mais viveu, encarnou a justiça e o juízo do Senhor, porque foi o homem que matou mais homens na palavra de Deus no nome do Senhor, que foi os filisteus, naquela situação onde ele, né, num momento assim maravilhoso, de uma relação maravilhosa com Deus, ele faz toda a diferença em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, vamos orar e vamos colocar diante do Senhor todas essas coisas, sabendo que o Senhor nos ensina e sabendo que o Senhor trabalha a nossa vida de tal maneira para que eu consiga alcançar um coração reto, íntegro, maduro, né? Completamente experiente diante do Senhor. Kátia, bispo, bom dia, ore por mim, muita dor, hérnia abdominal atacada. Vamos orar, Kátia, Deus abençoe, Kátia. O Senhor esteja sobre a tua vida e também sobre a sua filhinha, a Rafa. Sempre ora pela tua filhinha, a Rafa. Vamos orar e colocar diante do Senhor tudo isso e que o Senhor visite a Kátia com cura, com saúde, e nós repreendemos essa hérnia em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque aprendemos, porque estamos nos desenvolvendo, né, desenvolvendo a nossa salvação, trabalhando a nossa conversão a cada dia, crescendo, aprendendo, sendo exortados, edificados, consolados, a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Por isso, ó Senhor, nós te clamamos para que o teu Santo Espírito se manifeste sobre nós cada dia mais, nos exortando, nos ensinando, ó Deus, para que nós possamos viver uma vida digna de sermos chamados filhos do Deus Altíssimo e ao mesmo tempo sermos, como diz lá no Salmo 1, as nossas folhas, né, como árvores plantadas junto a ribeiros de águas e as nossas folhas para remédio dos povos. Então nós precisamos sim, ó Deus, crescer no Senhor, nos desenvolvermos no Senhor, nos capacitarmos no Senhor, e o Senhor com certeza será sempre a nossa inspiração, o nosso porto seguro, a nossa capacitação de vida, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te sobre nós, vem com o teu poder, nossos idosos, nossos avós, tios, pais, marido, esposa, filhos, netos, sobrinhos, derrama-te, ó Deus, curando, visitando artérias, veias, coração,
órgãos, fígado, rins, pâncreas. Derrama-te, ó Deus, sobre as nossas taxas, nossa circulação sanguínea, curando, ó Deus, os nossos olhos, nossos ouvidos, tireoide. Ó Deus, toca, visita, restaura, vem com a tua saúde, com o teu mover, ressuscita-nos em nome de Jesus. Nós repreendemos essa pandemia no nosso meio, nosso corpo, ó Deus. Covid-19, nós repreendemos e declaramos o mover da vida, uma imunidade, uma resistência orgânica, uma capacidade para aqueles que estão passando por isso, Senhor, uma capacidade de cura, de saúde, de resistência em nome de Jesus. Derrama-te, curando, visitando, visita-nos, ó Deus, como a Kátia aqui que está com essa hérnia abdominal. Hérnia, eu te repreendo. Dor, eu te repreendo e declaro o poder da vida. Receba a cura, receba a saúde, receba a libertação dessa enfermidade. Em nome de Jesus, Senhor, derrama-te artérias, veias, tendões, nervo ciático, dores na coluna, dores intensas, nós repreendemos e declaramos o alívio, a cura, a saúde, o mover do Jeová Rafá, o Deus que cura, o Deus que traz a sua saúde, que vem com seu poder de reconstrução, de restauração, de ressurreição em nome de Jesus. Senhor, derrama-te sobre o nosso povo, o nosso país. Tem misericórdia, Deus, do nosso país, do nosso povo brasileiro. Senhor, são cenas tristes, trágicas, ó Deus, por todo o país, pelos estados. Senhor, aquilo que está vivendo os nossos irmãos, os brasileiros lá do Acre, Rio Branco, já não chega a pandemia, também tem o surto de dengue, tem as enchentes, tem os problemas, assim, de tudo, falta de tudo. Senhor, tem misericórdia da nossa terra. Senhor, derrama-te com a tua compaixão, nós te clamamos. O Senhor é o Deus que ouve a nossa oração, que ouve o nosso clamor. Tem misericórdia, ó Deus, da nossa terra, sara a nossa terra, liberta a nossa terra, perdoando-nos dos nossos pecados, transgressão, iniquidade. Senhor, em nome de Jesus, cura, visita o nosso povo e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, tudo aquilo que nos pertence, nossas famílias, nossos queridos, até a cachorrinha da Raquel que vai operar, enfim, Senhor, nós somos aqueles que expressamos a vida, porque o Senhor declara na tua palavra que nós somos como rios de águas vivas e fluem do nosso interior esses rios, essas fontes de vida em Jesus Cristo. Por isso, ó Deus, tudo que é nosso, tudo que nos pertence, nossa casa, nossa família, nosso trabalho, a nossa prosperidade, o nosso sucesso, as questões financeiras, profissionais, num momento tão crítico. Senhor, livra-nos, abençoa-nos, que o Senhor possa pavimentar um caminho de vida em toda essa situação. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que o Senhor te abençoe, que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, e que ninguém pode te resistir, porque vocês carregam em você, sabe o quê? O amor de Deus, e ninguém pode separar do amor de Deus. Que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, o Senhor tem sobre a tua vida, sobre essa quarta-feira, em nome de Jesus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para todos vocês. Kátia, um beijo, vou continuar orando por vocês. Eva também, o cachorrinho da Raquel. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Olha, uma quarta-feira abençoada, em nome de Jesus. Fiquem com Deus!